Bom dia a todos, aqui é Remo Noronha do curso Matrix, onde você aprende o que é determinante. Até agora a gente estava em eletrodinâmica, né? Pensando como é que a coisa iria funcionar, fazendo as contas de maneira teórica. Agora, se você vai dar um passo para a prática, você tem que começar a pensar aonde vai colocar os seus aparelhos de medição para ver como é que isso funciona. Bem, o primeiro deles é um amperímetro, está representado aqui esquematicamente. Você tem uma intensidade de corrente, você coloca esse equipamento aqui em série e você tem uma resistência aqui para poder ver como é que esse circuito vai funcionar. Bem, primeiro, por que a gente colocou em série? Porque o amperímetro serve justamente para medir a corrente. Então é mais fácil o equipamento dizer o que passa nele, obviamente. E um detalhe, a gente tem que tomar cuidado. Uma vez que você colocou a coisa em série, você tem que tomar muito cuidado com a resistência. Então a resistência tem que ser pequenininha para poder não interferir, para não causar aqui uma DDP muito significativa entre esse ponto A e C, por exemplo. Então, como é que a gente vai trabalhar com um amperímetro? Número 1, ele é colocado em série. E número 2, ele tem uma resistência muito pequena. E número 3, ampere, né, o nome diz, né, é a unidade, ele serve para medir a corrente elétrica. Beleza, pessoal? Seguindo aí. O outro equipamento que você pode colocar é um voltímetro. Então, você tem uma intensidade de corrente passando entre o ponto A e B e você vai colocar o voltímetro em paralelo porque você quer saber qual é a diferença de potencial entre dois pontos. Então você liga do ponto A e o ponto B, então a lógica seria colocar ele em paralelo. Isso aqui que eu desenhei não é um mosquitinho não, tá pequenininho aí de propósito. Se você colocar uma lente de aumento aqui, você vai ver que isso é uma intensidade de corrente que está passando ali. Só que para a coisa funcionar bem, ela tem que ser uma intensidade muito pequena para que não interfira no circuito. Então, a intensidade vai ser pequena, fazendo com que a resistência do voltímetro seja muito grande, justamente para que evite de passar uma intensidade de corrente significativa por ali. Então, voltímetros servem para medir a diferença de potencial, eles devem ser colocados em paralelo ao seu circuito e devem ter uma resistência muito grande para não interferir. Bem, eu poderia encerrar a aula aqui, mas vou considerar que a ponte de Whittlestone serve para medir uma resistência. Bem, então como é que ficaria a tal da ponte de Whittlestone, que serve para medir uma resistência desconhecida? Bem, a gente faz esse arranjo aqui. Coloca R1 e R2 em série, R3 e R4 em série, e o conjunto R1, R2 e R3 R4 em paralelo. Beleza? Aí, entre o ponto B e D, eu coloco esse equipamento aqui chamado de galvanômetro, que nada mais é do que um amperímetro, no qual você consegue medir intensidade de corrente muito baixas. E você garante que essa intensidade de corrente seja igual a zero. Como consequência, se não tem nenhuma corrente passando entre B e D, o fato é que o potencial B e o potencial D são iguais, beleza? Então, dessa forma, o que eu vou ter? Já deixei anotado aqui para não esquecer. A DDP entre A e B vai ter que ser igual a DDP entre A e D, porque B e D estão no mesmo potencial. Pela mesma lógica, o potencial entre D e C e o potencial entre B e C também são iguais, pelo mesmo motivo de B e D estarem sob o mesmo potencial. Bem, o que a gente tem é que potencial é a intensidade de corrente multiplicado pela resistência. Então vamos ver ponto a ponto como é que fica cada um desses. Então, entre A e B, o que eu vou ter? Resistência 1 multiplicado pela intensidade de corrente 2. Tá aqui, ó.
Enxergaram? Vai ser igual ao potencial entre A e D. Entre A e D, o que eu vou ter? Intensidade de corrente 1 multiplicado pela resistência 3. Guarda essa equação. Vou fazer o mesmo processo com essa daqui de baixo, beleza? Então vamos lá. Entre B e C, eu vou ter intensidade de corrente 2 multiplicado pela resistência 2. Olha aqui, ó. Resistência 2, intensidade de corrente 2. Enxergaram? Beleza. E entre C e D, o que eu vou ter, ó? Intensidade de corrente. Peraí, deixa eu ir devagar para não ficar muito poluído, tá? Intensidade de corrente 1, tá passando por esse ramo. Na resistência, 4. Agora, eu vou dividir elas ramo a ramo. Então, eu vou poder cortar intensidade de corrente 2 e intensidade de corrente 1 na hora que eu vou dividir aos pares. Aí, o que eu vou ter? Ó, R1 sobre R2 é igual a R3 sobre R4. Bem, isso aí já poderia ser a fórmula. Mas como a gente gosta de ver a fórmula toda numa linha só, vamos multiplicar cruzado. R1 vezes R4 vai ser igual a R2 vezes R3. Tá aí a fórmula estabelecida para a ponte de Whittlestone. Aí você fala assim, pô, isso deve ser dificílimo de memorizar. Não é não, basta você multiplicar quem está de frente, R1 e R4, R3 e R2 e igualar. Bem, vamos fazer um exercíciozinho para vocês verem que não é nada demais, que é o seguinte. Eu tenho esse circuito aí, está passando uma determinada corrente, mas na hora que você mediu aqui, viu que o potencial entre B e C é igual a 0. Aí você fala que assim, o desenho está diferentão, mas não é não, ó. Essa linha aqui poderia estar aqui, essa está aqui, essa está aqui, essa daqui, fazendo o desenho igualzinho ao losango que você viu ali. Ele só está arranjado de maneira diferente. Eu já fiz assim para alertar isso a vocês, para não se enganar pelo desenho do circuito, beleza? Então, se o potencial entre B e C é igual a 0, né? A diferença de potencial BC é igual a 0 é porque B e C estão no mesmo potencial, formando a ponte de Whittlestone. Aí basta você multiplicar os resistores que estão frente a frente. Então, o que eu vou ter? 10 vezes R vai ser igual a 40 vezes 5. Enxergaram aí? Então, ó, cortou aqui com 10, vai dar 4. Então, a resistência 2, a resistência aí, né, não tem índice, vai ser igual a 20 ohms. Lógico que essa questão ela poderia se desenvolver mais, e aí você saber, por exemplo, qual é a resistência equivalente, né? Você teria em cima uma resistência de 50, a outra de 25, 1 sobre R, e por aí vai. E aí você poderia determinar a intensidade de corrente para saber a DDP entre A e D, por exemplo, tá ok? Então daria pano para manga, daria para desenvolver mais a questão, mas só que aqui eu só estou querendo mostrar o efeito da ponte de Whittlestone, por isso eu estou parando por aqui. Como sempre, mandando para vocês aquele abraço.